Falar nisso, gente, quero aproveitar antes de chamar o nosso primeiro entrevistado, que já está aqui nos aguardando, quero lembrar que hoje, véspera de feriado, a gente vai fazer 2 sorteios aqui no nosso programa. Vamos sortear 2 livros. O primeiro, o livro que a gente sorteia semanalmente sempre, né? Dessa vez é essa obra que está aí na tela, Feminismo, Família e Reprodução Social, livro publicado pela Usina Editorial e de autoria de Daniele Jardim. Daniele esteve aqui com a gente essa semana, conversando, falando um pouco sobre esse lançamento. Esse livro vai ser sorteado entre todos vocês que enviarem suas participações via Superchat ou Super Sticker ao longo dessa semana, inclusive hoje. Manda aqui seu Superchat, seu Super Sticker, participe do programa, contribua com o Faixa Livre e concorra a esse livro que está na tela no finalzinho do programa. Esse é um dos livros que a gente vai sortear entre as participações via Superchat e Super Sticker. O outro, que eu, na verdade, deveria ter sorteado anteontem, mas esqueci, vou sortear hoje, é esse que está na tela, que a gente sorteia todo mês. A gente sorteia um livro todo mês entre os membros do canal Faixa Livre. E é esse aí, A Questão da Universidade, de Álvaro Vieira Pinto, publicado pela Editora Insular, em parceria com o pessoal do IELA, o Instituto de Estudos Latino-Americanos, lá da Universidade Federal de Santa Catarina. A gente vai sortear esse livro no finalzinho do programa entre os membros do canal. Então, são 2 sorteios hoje. Esse, para todos que são membros do canal Faixa Livre, e este daqui, para todos vocês que enviarem superchats e super stickers, enviarem hoje e enviaram ao longo dessa semana. Fica a dica aí, participe do Faixa Livre, seja membro, comente, curta, compartilhe, mande superchat, super sticker e concorra a prêmios sempre aqui no nosso programa. Bom, pessoal, agora sim, eu vou chamar o nosso primeiro entrevistado aqui para conversar conosco. Saúdo o economista e ex-apresentador do Faixa Livre, Paulo Passarinho. Paulo Passarinho, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos que nos acompanham. É um privilégio estar de volta aqui no Faixa Livre. Privilégio e uma oportunidade de a gente conversar aqui com você, com os nossos ouvintes. Privilégio sempre nosso receber, viu, Paulo? Aqui é a tua casa, acima de tudo, você sabe bem disso. Paulo, por mais de 20 anos, esteve à frente deste microfone do Faixa Livre e é uma alegria sempre conversar com ele aqui no nosso programa. E eu queria começar já o nosso papo, Paulo, como eu faço de costume aqui no programa, falando sobre as questões importantes da política, né? Analisando essa conjuntura de maneira mais geral, há 6 meses das eleições presidenciais praticamente, uma situação difícil que o governo Lula enfrenta, um cenário onde o Flávio Bolsonaro se aproxima cada vez mais na disputa pela presidência da República, pelo menos é o que tem mostrado aí as pesquisas de intenção de voto, muita dificuldade que o Lula vem enfrentando, trocas nos ministérios, muitos ministros deixando as pastas para concorrerem a cargos no Legislativo, no Executivo, nessas eleições, enfim. O fato é que esses problemas que o Lula enfrenta, de uma forma ou de outra, parece que estavam na conta, né, Paulo, diante da construção que foi feita pela governabilidade. Essa lógica de grande aliança que se construiu, hoje tem mostrado aí os problemas que ela oferece para o país, essas situações envolvendo agora a questão do preço do óleo diesel diante da crise internacional, também esse cenário de endividamento das famílias, enfim, o governo não atacou o problema dos juros, não atacou a questão da necessidade de se reestatizar as refinarias, enfim, a gente vai falar um pouco a respeito disso ao longo do nosso programa, mas tudo isso tem reflexo nesse momento que está colocado, especialmente no cenário eleitoral, diante de um processo difícil que a gente vai ter pela frente, com uma extrema-direita ainda bastante fortalecida. Queria uma análise mais geral tua, Paulo, a respeito desse momento, dessa situação grave que o país enfrenta, especialmente das dificuldades que o governo Lula tem nesse momento, com perda de popularidade. Como é que você analisa esse quadro, Paulo? Com muita preocupação, não é? Agora, é compreensível, no meu ponto de vista, esses problemas que especialmente o governo parece enfrentar nessa busca da sua reeleição. A minha compreensão aponta para o seguinte: infelizmente, há 35 anos, em primeiro lugar, nós estamos amarrados a um modelo econômico que é fadado a produzir frustrações na imensa maioria da população brasileira. Afinal de contas, é um modelo econômico que aniquilou com a capacidade de planejamento e intervenção do Estado na economia, em prol da chamada economia de mercado. Mais grave do que isso, a economia de mercado,
no Brasil, ele é intensamente subordinado às pressões externas que o Brasil, como um país subdesenvolvido, acaba sofrendo. Mais grave ainda, no conteúdo das reformas que foram implementadas ao longo desses 35 anos, justamente foram feitas várias mudanças na economia que a tornaram muito mais vulnerável a essas pressões externas. E nesse momento em que, inclusive, o imperialismo norte-americano mostra todas as suas garras com toda a nitidez, não que antes não fizesse essa pressão, mas agora, através da gestão aí do Trump, fica cada vez mais clara a forma violenta como os Estados Unidos defendem os seus interesses. E, particularmente aqui para a América Latina, me parece, nós somos um alvo muito explícito da política norte-americana, até porque nós nos encontramos naquilo que eles consideram a sua área direta de influência. Mas, voltando às reformas que foram implementadas no país, elas nos deixam muito desguarnecidas. E hoje o Brasil vive uma polarização política que eu caracterizo como sendo, de um lado, uma direita sistêmica e, de outro, uma direita rupturista. Esses dois blocos, por exemplo, no tocante à ordem econômica, eles se diferem pelo ritmo e pela intensidade com que as mudanças exigidas pelo bloco hegemônico, representado principalmente por bancos e multinacionais, exigem. Então, o ritmo e a intensidade das políticas de austeridade fiscal, das políticas de privatizações, das políticas de terceirizações, ela é muito mais intensa sob o comando da direita rupturista do que da direita sistêmica. Mas, sob o ponto de vista da institucionalidade, aí é que existe uma diferença maior, porque essa direita sistêmica, ela, na verdade, defende a ordem, vamos dizer, oriunda do acordo da nova república. A direita rupturista, representada principalmente pelo bolsonarismo, ela investe contra as bases de funcionamento dessa forma que o processo pós-constituinte acabou forjando no país. E o problema é que nenhuma dessas duas alternativas, a direita sistêmica e a direita rupturista, oferecem alternativas de fato para se responder aos grandes problemas que nós vivemos, que diz respeito a uma defesa econômica e militar, que precisaríamos, e a uma defesa da nossa sociedade, defesa que eu chamo de segurança social. O Brasil hoje vive, por exemplo, uma onda de criminalidade crescente, que é característica dos países subdesenvolvidos, atrasados, da periferia do capitalismo central. Contudo, dadas as condições em que a população vive, cada vez mais a gente observa a criminalidade crescendo e, principalmente, sendo um objeto de preocupação de largos setores sociais. O melhor antídoto para a insegurança criminal é justamente a segurança social. E é isso que a gente precisaria refletir. Qual é a ordem econômica que nos permitiria tanto atacar e construir processos fortes de defesa militar e econômica e, ao mesmo tempo, de segurança social? Essa, me parece, a grande expectativa que a população tem e que nenhum dos dois blocos, a direita sistêmica e a direita rupturista, apresentam. Então, eu vejo hoje o impasse nacional e, especialmente, a disputa próxima que nós teremos nas eleições presidenciais em torno desses impasses, na verdade. Na verdade, nós não temos uma resposta como país às principais aflições do nosso povo. É isso, né, Paulo? Lamentavelmente, a gente não tem respostas para as aflições do nosso povo, como você muito bem coloca aqui para a gente. Eu falei ainda há pouco na abertura a respeito dessa perda de popularidade do presidente Lula, e eu queria te colocar essa questão, Paulo. Na tua avaliação, quais os motivos principais para essa situação onde o presidente Lula patina nas pesquisas, perde o apoio popular? A gente viu isso em alguns momentos do governo, uma espécie de sobe e desce ali nessa popularidade do Lula, dependendo ali
do momento em que estava colocado. A gente teve ali um avanço do governo diante daquele tarifaço do Donald Trump, o Lula ficou fortalecido, mas agora ele passa por um momento de instabilidade, de perda de popularidade. Eu queria uma análise a respeito do que pode ter provocado isso, está relacionado propriamente ao calendário eleitoral, a outras questões que possam estar fazendo com que o Lula perca o apoio popular nesse momento? Não, eu acho que esse tipo de desgaste ele vai estar colocado para qualquer governo de plantão, porque justamente a nossa ordem, tanto econômica como institucional, ela não responde às expectativas da população. No caso do Lula, me parece que há também uma espécie de desgaste do material. O Lula, na verdade, está na crista da onda aí desde 1989, quando ele se transformou numa liderança política ancorada, inclusive, nos resultados eleitorais que o levaram ao segundo turno em 89, ainda que ele tenha perdido as eleições, fez com que ele disputasse 94 e 98, principalmente com o Fernando Henrique Cardoso, e perdendo no primeiro turno, e em 2002, quando ele conseguiu vencer. O problema é que, ao vencer, ele não trouxe uma novidade, ou melhor, a novidade que ele trouxe foi dentro do próprio modelo que havia sido implantado pelo Fernando Henrique. Houve claramente um privilégio a essas políticas de transferência de renda, assim como outras medidas pontuais que produziram mudanças, especialmente na vida do povo mais pobre. Eu destaco aqui questões como o programa Luz para Todos, por exemplo, que teve um impacto muito grande, inclusive no interior do país, mas que não alteraram substantivamente algumas das características desse modelo que foi inaugurado de forma mambembe pelo Collor, mas que, especialmente a partir do Fernando Henrique, com as suas reformas, suas privatizações de grande monta, alteraram completamente o cenário econômico e social. Então, o Lula ainda se aproveitou dos seus 2 primeiros mandatos, ainda que não tenha alterado essa ordem, ele se beneficiou muito da expansão do comércio internacional, que privilegiou os países exportadores de commodities, como é o caso do Brasil, mas logo, logo isso mostrou um fôlego curto. Por quê? O Brasil é um país que precisa de pesados investimentos, não somente na área social, como também para a sua produção. E o Brasil, nesse período, ele, na verdade, sofreu um processo de desindustrialização muito forte, o que tem impacto, inclusive, na oferta de empregos de qualidade para a população. Então, hoje, nós temos uma situação onde é a área de serviços que mais absorve a mão de obra, através de funções de baixa qualificação, principalmente com remunerações até 2 salários mínimos, e isso, evidentemente, não responde às necessidades da população. Então, ainda que os programas de transferência de renda tenham hoje uma grande relevância, isso é muito insuficiente para se responder ao que o povão vive no seu dia a dia. De mais a mais, hoje nós temos uma direita que polariza com o governo, principalmente chamando a atenção de questões que são, ao olhar da população, muito importantes, como é o problema da violência, como é o problema da corrupção, então, e como é o problema também de uma certa incapacidade dos serviços públicos de massa apresentarem uma qualidade superior. E aqui eu me dirijo especialmente à área da educação, à área da saúde, à área da mobilidade urbana, à área do saneamento. Seriam frentes que um governo sério deveria enfrentar com radicalidade para mudar a vida do povo. Além disso, tem uma ordem econômica que, além de não facilitar a geração de empregos de qualidade, apena o povo com umas taxas de juros elevadíssimas. Não sem razão, existe agora essa preocupação eleitoral de se resolver o problema do endividamento das famílias. Ora, essa discussão
está na agenda do país desde 2018. E de lá para cá, os governos de plantão, seja do Bolsonaro, seja agora do Lula, não apresentaram nenhum tipo de solução. Então, agora, nas vésperas das eleições, o governo demonstra preocupação. Isso pode, inclusive, ser o tal tiro pela culatra, porque fica claro que a preocupação do governo ela surge na véspera da eleição, mas no dia a dia dos governos isso não é uma preocupação, muito pelo contrário. A preocupação é que são com as políticas de austeridade fiscal e de respeito ao chamado tripé macroeconômico, que está de pé desde a primeira gestão, ou melhor, desde a segunda gestão do Fernando Henrique Cardoso. Ou seja, é mais do mesmo, e me parece que o eleitorado está enfadado com isso. E isso nos aponta também para um outro processo muito grave, que é o certo descrédito da política como instrumento de transformação da realidade. A política é vista hoje, por boa parte da população, como um objeto a ser desconfiado. Todos olham a política, e aí envolve, inclusive, todos os poderes constituídos, como portadores de defesa dos seus próprios interesses, e não dos chamados interesses nacionais ou populares. Tudo isso, me parece, está fora de moda, né? Está fora de moda. Paulo, eu queria aproveitar que a gente citou essa questão envolvendo endividamento, enfim. O Pedro Miguel, nosso ouvinte histórico aqui, que você conhece bem, mandou uma mensagem, e eu queria colocar na tela para você analisar. Um grande abraço para ele, um grande camarada. Ele diz aqui o seguinte: Anderson Gomes, aparenta que você, quando diz perda de popularidade, desconsidera a possível falsidade gerada pelas metodologias de pesquisa, além de suas opções tendenciosas. Você considera, Paulo, que essa perda de popularidade do Lula possa estar conectada a um interesse aí de institutos de pesquisa em dificultar a situação para o próprio presidente? Olha, eu acho que os institutos de pesquisa sempre obedecem a determinadas lógicas que a gente não domina. De mais a mais, eu acho que, de alguma forma, muita água vai rolar debaixo da ponte até a realização das eleições. E acho também que o poder de fogo do governo, que luta pela sua reeleição, ele é muito forte. Acho também que o Flávio Bolsonaro, que é o candidato aí escolhido pela direita rupturista, ele é muito vulnerável. E quando a campanha começar para valer, ele vai ser muito questionado pelas suas contradições, pelos seus crimes, inclusive, e pela própria gestão do pai, que foi uma verdadeira tragédia. Então, eu acho que existe uma certa aflição aí com essas pesquisas que devem ser relativizadas. Agora, isso não significa que o governo não vai enfrentar dificuldades. Essa polarização entre o que eu chamo a direita sistêmica, que tem hoje à frente o Lula, e a direita rupturista, essa polarização ela está muito incrustada na sociedade brasileira. E isso, me parece, se dá muito em função de uma enorme frustração com o que o PT representava no passado e o que ele representa hoje. Eu, quando caracterizo a direita sistêmica como um dos polos dessa disputa e coloco como liderança da direita sistêmica o próprio PT, o Lula, isso mostra a espécie de esquizofrenia que nós estamos vivendo. Não à toa, por exemplo, esse escândalo do caso Master, do Banco Master, ele aparentemente produz efeitos negativos no governo atual. E me parece que isso é muito por conta de uma associação que é feita, e de alguma maneira ela é correta, da responsabilidade disso ser da direita sistêmica e não da direita rupturista. A direita sistêmica ela é representada pelo Lula, ela é representada pelo Alexandre de Moraes, pelo Supremo, e a direita rupturista ela se apresenta como contestadora da ordem. Nós sabemos que é uma enrolação tremenda, é uma super demagogia dessa direita rupturista, mas a sua propaganda, a sua agitação e propaganda, ela se volta justamente contra
as bases dessa direita sistêmica. Então, o caso Master, que tem esse escândalo, tem sua origem lá no governo Bolsonaro, ele acaba caindo no colo, veja que contradição, no colo do governo Lula. E por conta disso, o governo Lula é o representante da ordem, não é? E vejam bem, essa turma aí do Bolsonaro são os representantes daqueles que contestam a ordem. É falsa essa polarização, mas ela está colocada, não é? E isso aí, me parece, é um obstáculo para o governo. Sem dúvida alguma, sem dúvida que é um obstáculo para o governo do presidente Lula. A gente vai tratar, inclusive, desse caso Master, Paulo. Eu não queria te ouvir com maior profundidade, a gente ainda não chegou a conversar a respeito disso aqui no programa, mas eu tenho um outro comentário aqui que eu quero destacar de uma outra pessoa que você conhece bem, Celeste Sintra. Celeste Sintra, nossa ex-produtora aqui, antiga produtora do Faixa Livre, produtora histórica, mais de 15 anos à frente desse post, ela mandou o seguinte recado: a análise do Paulo foi a melhor que eu ouvi até agora, realista e clara, muito boa. Deveria estar mais presente no Faixa Livre. Eu concordo plenamente, viu, Celeste? Eu acho que o Paulo deveria estar mais presente aqui no Faixa Livre, deveria, inclusive, ter um programa aqui no nosso canal, mas, enfim, ainda vou convencer o Paulo em algum momento para ter aqui um espaço para conversar com os nossos espectadores diariamente ou semanalmente, enfim. Paulo, eu vou seguir aqui falando sobre essa situação que eu levantei envolvendo o caso Master e os seus tentáculos na institucionalidade, porque a gente tem aí figuras ligadas ao Supremo Tribunal Federal, magistrados envolvidos com esse escândalo, em especial o Alexandre de Moraes e o Dias Toffoli, boa parte do Congresso Nacional também implicado, Executivo também, figuras ligadas ao governo com problemas, especialmente aquela turma lá do PT da Bahia, enfim. O fato é que está todo mundo aí preocupado com a delação premiada do Daniel Vorcaro, que está sendo negociada lá com a Polícia Federal, o Ministério Público, enfim. Eu queria uma palhinha tua a respeito dessa situação. A gente ainda não conversou sobre isso, primeira vez que a gente conversa aqui esse ano no programa. Esse caso se aprofundou desde o início do ano, com as descobertas ali, os vazamentos daquelas conversas do Vorcaro com as supostas conversas do Vorcaro com o Alexandre de Moraes, enfim. Agora, depois da prisão, mais uma vez, do ex-presidente, do ex-dono do Banco Master, aliás, dono ainda do Banco Master. Como é que você analisa todo esse quadro, todo esse cenário e, principalmente, os efeitos que isso pode produzir, a relação entre essa turma do mercado financeiro e a institucionalidade? Como é que você avalia todo esse quadro? Olha, em primeiro lugar, eu acho que esse caso, ele mostra as vísceras das relações institucionais do sistema financeiro com o Estado, em última instância, ou com os organismos responsáveis pelo Estado. Essas práticas que estão sendo reveladas aí como uma característica da ação do proprietário aí do Banco Master, me parece não é uma exceção. A rigor, o grande capital, ele tem total controle sobre o poder judiciário e procura influenciá-lo permanentemente das formas mais distintas possíveis. O que foi revelado aí das ações do senhor Vorcaro, não é? O nome do cidadão, me parece que não é uma peculiaridade apenas dele. Se nós formos ter total acesso, por exemplo, às relações profissionais de parentes dos ministros do Supremo ou dos ministros de outros tribunais superiores ou de juízes do nosso Poder Judiciário, talvez o escândalo seja muito maior. Ou vocês acham que é apenas o Banco Master que tinha esses contratos milionários que estão sendo revelados com ministros do Supremo ou com parentes de ministros do Supremo ou de outros tribunais superiores? Na verdade, nosso Poder Judiciário, infelizmente, eu falo isso com muito pesar, é um sistema complexo de tráfico de influências, onde as grandes bancas de advogados são importantes porque têm acessos diretos aos juízes, em qualquer instância. E no interior do país a coisa é muito, muito, muito mais grave. Então, se a gente quiser, de fato, construir uma nova nação, um novo país, um país que seja respeitador e promotor
do desenvolvimento para o nosso povão e não para uma elite predatória, nós temos que passar a limpo não somente o poder executivo, o poder legislativo, mas principalmente o poder judiciário. E eu pergunto a você, existem agentes políticos no Brasil que hoje levantam em alto e bom som a necessidade de uma revisão completa dessas deformações institucionais que a gente vive sob o ponto de vista dos interesses populares e nacionais? Não existe, não é? Quem, de alguma maneira, faz isso de forma caricata é essa direita que eu denomino como rupturista. É essa turma que, frente à angústia de largas parcelas da população, procura capitalizar de forma demagógica essa insatisfação, mas também sem oferecer alternativas. Ao contrário, a experiência do governo Bolsonaro mostrou que as coisas podem piorar muito, especialmente na gestão do Estado. Estava com o meu microfone fechado, peço desculpas. Mas tudo pode piorar diante do quadro difícil que a gente tem enfrentado com essa extrema-direita muito fortalecida. Ô, Paulo, eu aproveitei que você citou o caso Master para a gente tratar desse tema, mas agora eu queria voltar para a discussão a respeito das questões relativas ao governo Lula, porque o governo deve lançar aí nas próximas semanas um plano para tentar reduzir esse endividamento das famílias, que novamente se aproxima de níveis recordes no nosso país, mas, como você muito bem lembrou, é um problema já desde 2018, pelo menos aqui no país, enfim, mais que só no calendário eleitoral que ele é tratado com um pouco mais de seriedade pelas diferentes gestões e agora pelo governo Lula. Porque, de acordo com o Banco Central, o nível... Eu vou até colocar uma arte aqui na tela, que eu separei, deixa eu pegar aqui a arte, está aqui, ó, nossos camaradas lá do Poder 360, está aí na tela para vocês. De acordo com o Banco Central, o nível de endividamento das famílias foi de 49,7% no mês de janeiro, pouco atrás do que a gente teve em julho de 2022, quando atingiu 49,9%, que é o pico da série histórica iniciada em janeiro de 2005. Essa arte aí dos camaradas do Poder 360. No radar está uma negociação com os bancos, Paulo, para reduzir esse endividamento, mas, como sempre, sem tocar nos juros estratosféricos cobrados atualmente no cartão de crédito, enfim. Certamente a gente vai ver medidas que vão fundamentalmente favorecer os banqueiros. Mas eu queria a tua avaliação, tua análise a respeito disso, dessa questão grave do endividamento das famílias, lembrando que o governo já promoveu, lá no início do mandato, o tal do desenrola, mas parece que ele não deu muito certo, né, Paulo? Como é que você avalia essa questão relacionada ao endividamento das famílias? Olha, eu ia lembrar disso. Isso aí era uma das primeiras providências dessa nova gestão, a partir de 2023, era o tal do desenrola, que não desenrolou nada, não é? Por quê? Porque, na verdade, em primeiro lugar, a renda média dos brasileiros ele é muito reduzida, muito baixa em relação às necessidades de consumo e de manutenção das famílias, não é? Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, nós vivemos permanentemente com juros reais elevadíssimos e, particularmente, nesses últimos anos, esses juros reais se elevaram de forma espetacular com essa meta de inflação. A justificativa é essa. Primeiro, inventar uma meta de inflação absolutamente fora da realidade, esses 3%. Agora, isso dá o pretexto técnico para se manter uma política monetária absolutamente agressiva aos interesses populares. Então, se capitalismo, a gente pode entendê-lo como todo capitalismo, de alguma maneira, ele sobrevive de Estado forte, de gasto público e de crédito. No Brasil, nós estamos vivendo já há várias décadas com Estado fraco, repressão aos gastos públicos e crédito caríssimo. Então, isso gera um impasse no dia a dia, não somente das famílias, mas para a própria atividade empresarial. Nós temos hoje grandes obstáculos pela frente. Isso do ponto de vista capitalista, veja bem, não estou discutindo aqui
uma nova ordem econômica substantivamente diferente. Então, nesse sentido, essas iniciativas do governo, elas tendem a ter fôlego curto. Seria necessário nós termos um novo regime macroeconômico. O que significaria isso? Em primeiro lugar, rompimento total com essa política que vem desde o segundo governo do Fernando Henrique, do chamado tripé macroeconômico, não é? Com metas de inflação irrealistas, metas de superávit fiscal, não é? E um regime cambial cada vez mais dando poder de fogo àqueles que podem transitar com entradas e saídas de capitais aqui do Brasil. Então, com uma situação como essa, é muito difícil para as autoridades governamentais conferirem um ritmo para a economia que responda às necessidades da população em termos de aumento de consumo ou mesmo às necessidades do investimento privado. A gente nota que hoje a taxa de investimento na economia brasileira é baixíssima. Então, existe um impasse que é dado principalmente por esse regime macroeconômico. Agora, os governos se submetem a esse regime macroeconômico. A grande esperança de mudança teria sido quando o PT se aproximou do governo. Afinal de contas, o PT, antigamente, era um crítico dessa ordem. Só que, por uma concepção de governabilidade, de viabilizar o seu governo, o PT abriu mão do seu programa e optou por gerenciar o programa que já vinha do Fernando Henrique. E agora, nessa nova oportunidade do Lula, o Lula resolveu gerenciar esse mesmo modelo após as reformas, tanto do Temer quanto do Bolsonaro. Então, as gestões do PT foram de continuidade. No início, as reformas do Fernando Henrique. E agora, as reformas do Temer e do Bolsonaro. É evidente que isso não oferece alternativas de governo substantivo, alternativas substantivas, para o governo promover uma política de investimento pesada, de valorização dos salários e dos empregos de qualidade. Eu repito, hoje o governo, por exemplo, se fia muito nessa chamada taxa de desemprego, que na verdade é a taxa de ocupação. Hoje em dia, para um brasileiro ser considerado desempregado, ele tem que ter desistido de procurar emprego na última semana. Então, veja bem, se ele tiver com qualquer outro tipo de ocupação, e ele necessariamente vai ter um outro tipo de ocupação, porque ele precisa sobreviver, se ele está num sinal de trânsito vendendo lata de cerveja, ele está ocupado de acordo com as pesquisas. Então, a gente não pode se fiar nisso para aferir que nunca o emprego esteve tão em alta. O emprego é de péssima qualidade, na verdade, ocupações de péssima qualidade, e onde o trabalhador não tem mais a proteção que nós supunhamos os empregos ofereciam. Ao contrário, a ocupação não oferece nenhuma segurança além daquela garantida pelo dia a dia do esforço do trabalhador na sua labuta. Então, é uma situação muito precária. Combinada com isso, serviços públicos que não respondem à necessidade da população. O SUS ainda segura um pouco boa parte da demanda popular, mas a educação ela vai de mal a pior. Os níveis de rendimento escolar são péssimos. Isso, inclusive, nos aponta uma responsabilidade muito grande para o futuro próximo. Qual é o país que nós estamos construindo? Como que num mundo cada vez mais em disputa, conturbados, como que nós iremos reagir a essa situação e principalmente construir dentro do Brasil condições de defesa econômica, de defesa militar do país e de segurança social para a nossa população? Por isso que está na ordem do dia a necessidade de mudança do regime econômico que nós temos, principalmente pelas políticas macroeconômicas e por outras que seriam estruturalmente importantes. Mas o debate dessa natureza não existe no país. A rigor, nós não temos uma esquerda atuante, uma esquerda que possa pressionar os governos estabelecidos, inclusive, para esse tipo de mudança que o Brasil precisa.
Então, é uma situação muito grave. O Brasil hoje se reduziu a essa polarização entre uma direita sistêmica e uma direita rupturista, que nos coloca numa rota perigosíssima de destino. É isso que a gente teria de reagir. Mas como reagir? Porque o governo Lula, por sua vez, ou a nova articulação do PT, ela se fia muito hoje justamente nesse perigo, e é um perigo, de fato, do retorno aí da direita rupturista. Só que isso não dá camisa para ninguém. Esse apelo ele pode funcionar ou até funciona em determinados momentos eleitorais, mas a frustração que vem a seguir é muito grande, conforme já aconteceu, por exemplo, na eleição da Dilma Rousseff, em 2014, quando logo após ela ser vitoriosa, ela se entregou ao programa do seu adversário, produzindo, inclusive, a maior recessão da história do país. Eu acho que muito o PT hoje se ressente, além dos seus equívocos de não ser coerente com as suas próprias posições, o PT hoje se ressente particularmente dessa mancha que foi a Operação Lava Jato, que o carimbou como um partido corrupto, e, ao mesmo tempo, pela falta de credibilidade em relação às suas próprias promessas. A turma promete e não entrega. O Lula mesmo agora, na campanha de 2022, ele prometeu uma série de coisas, inclusive a revisão da privatização da BR, que agora está na ordem do dia, porque o governo está na mão aí das distribuidoras e revendedores, sem poder atuar. Ora, afora a questão da Eletrobras, afora outras promessas que foram feitas e não foram cumpridas. Então, tudo isso vai ficando na memória do eleitorado. E a gente cada vez mais se estreita nessa falsa polarização, na verdade, em termos substantivos. Não que não exista diferença, existe diferença, e eu considero o risco do bolsonarismo ou da direita rupturista não desprezível. Agora, a direita sistêmica não ajuda, né? É isso, a própria contra-reforma trabalhista que o governo falou que ia tocar, não, até agora nada em relação ao que a gente vê aí, só o aprofundamento desse quadro de precarização do trabalho no nosso país. Ô Paulo, aproveitar que você falou do perigo da extrema-direita, você considera para essas eleições o voto nulo como uma alternativa diante do quadro que está colocado? Porque há gente na esquerda, especialmente, eu vou citar diretamente o nosso camarada Nildo Ourix, que defende o voto nulo para essas eleições presidenciais, como já defendeu lá em 2022. Você considera essa uma opção, com as alternativas sendo Lula e Bolsonaro? Não considero. Acho que é um equívoco essa análise, porque representa, sim, um retrocesso muito grande, a possibilidade de retorno aí do bolsonarismo. Agora, isso não significa que a gente deva defender a direita sistêmica. Veja bem como eu estou caracterizando o bloco dirigido aí pelo PT e pelo Lula. É a direita sistêmica. Essa direita sistêmica pode ser até uma alternativa eleitoral frente à possibilidade do bolsonarismo voltar. Mas, de forma alguma, se pode hipotecar qualquer tipo de apoio ou esperança a essa turma. Pode ser um recurso eleitoral, vetar, principalmente no segundo turno, vetar a alternativa bolsonarista, o que implicaria votar na perspectiva da direita sistêmica. Agora, isso aí pode ser apenas um instrumento eleitoral. Eu acho que essa análise que aponta a necessidade de marcar posição com o voto nulo, de alguma maneira abstrai os riscos que são maiores para a sociedade brasileira de uma eventual vitória aí da direita rupturista. Ao mesmo tempo, eu acho que é superestimar muito o processo eleitoral como instrumento de conscientização popular. Porque outra questão que eu não vejo nenhum agente político denunciar é o seguinte: essas nossas eleições são uma verdadeira farsa, né? Controladas pelo dinheiro, totalmente, por publicitários. Cada vez, se a gente pegar a campanha eleitoral de 89, for comparar com a campanha de 2022, ou com essa que vai surgir agora em 2026, não há campanha, não há debate, é praticamente um mês de propaganda nas redes sociais. É ridículo isso.
Tanto é que a gente tem hoje um Congresso completamente deformado por um processo eleitoral de 2022 que foi inteiramente fraudado e, de alguma maneira, ratificado pelos poderes constituídos. Os instrumentos que o governo Bolsonaro utilizou na campanha de 22, respaldada pelo Congresso, foi um verdadeiro absurdo. Isenções de impostos, transferência de renda para caminhoneiros e taxistas. Isso aí gerou, fora o escândalo do orçamento aí secreto, que, na verdade, criou as condições para esse Congresso que nós temos, formado por um conjunto de corruptos, gente da pior espécie, que se colocam como representantes do povo. Como é que a gente pode confiar num processo eleitoral dessa natureza? Então, eu acho que as análises que apontam a importância de nos posicionarmos desde agora com o voto nulo, de alguma maneira abstrai que essas eleições são uma verdadeira farsa. Eu acho que nós tínhamos que colocar numa plataforma de uma esquerda que não existe, uma esquerda mais responsável e com propostas objetivas para o país, uma reforma política completa, denunciando todas essas deformações que caracterizam o nosso processo eleitoral hoje. Eu sou muito cético em relação às eleições, em relação, inclusive, a essa possibilidade de utilizá-las para uma mera denúncia, tanto da direita sistêmica como da direita rupturista, que a proposta do voto nulo encarna. Então, eu acho que o povão é que vai dar, na verdade, a solução para esse dilema. O povão é muito pragmático e, na hora do vem ver, ela vai optar, evidentemente, eu assim espero, pelo menos pior, porque, na verdade, nós não temos alternativa na praça que enfrente os nossos grandes dilemas. Eu repito, os nossos grandes dilemas estão relacionados à nossa fragilidade econômica e militar, e aí eu chamo a atenção que, para um país dependente, subdesenvolvido, a questão do imperialismo ele é sempre crucial de ser observada. E hoje o imperialismo, especialmente o norte-americano, ele radicaliza suas posições. E eu chamo a atenção que nós estamos numa área de influência direta dos Estados Unidos, que é a América Latina. Então nós temos que ter uma estratégia para enfrentar isso. E essa estratégia passa pela defesa econômica, que me parece deve ser construída junto com os nossos vizinhos da América do Sul. Perspectiva essa que foi boicotada pelo governo Lula na sua primeira gestão, porque essas propostas existiam, estavam em torno das formulações da Unasul, principalmente por conta dos dirigentes da Venezuela e do Equador, e que o Brasil boicotou. Além disso, a defesa militar. Nós temos que ter cada vez mais atenção para os investimentos na defesa militar, que inclusive é um caminho, um instrumento importante para o desenvolvimento científico e tecnológico do país. Então, um foco que eu acho que é fundamental de ser enfrentado é esse, não é? Do que eu chamo a defesa econômica e militar do país, o que implica que nós deveríamos voltar a ter um Estado com capacidade de planejamento e intervenção direta na economia, e onde nós precisaríamos de uma alteração por completa do regime macroeconômico. A outra questão diz respeito à segurança social da população. Nós precisamos incrementar investimentos na área da seguridade social, consagrado na Constituinte, que é a saúde, a assistência social e previdência, mas também investimentos pesados na área da habitação popular, do saneamento, da seguridade, da segurança alimentar, da mobilidade urbana e, naturalmente, da educação, porque a educação é a base para que a gente possa pensar uma verdadeira revolução na área científica e tecnológica em prol justamente desses grandes objetivos, da segurança social e da defesa militar e econômica do país. Paulo, ontem eu estava lendo um artigo publicado pelo Márcio Postman, né, que é o atual presidente do IBGE, economista do PT. Não sei se você chegou a ler esse artigo, onde ele fala sobre a insegurança estrutural da juventude brasileira. Esse, aliás, é o título do artigo publicado no site Outras Palavras.
E logo no subtítulo, o Márcio Postman diz o seguinte, abre aspas, ela, a juventude, é mais instruída que as gerações anteriores, mas deprime-se nas telas num país estagnado há 40 anos e em pouca esperança de vida florescente. Fecha aspas. Desses 40 anos, o Paulo, que o Postman diz, 20, quase, praticamente 20, metade deles se deram em governos do próprio Partido dos Trabalhadores. Nesse momento, o Brasil tem 73% dos jovens entre 16 e 24 anos que rejeitam o governo Lula. Isso de acordo com a última pesquisa Atlas Intel. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa situação onde a juventude como o próprio Márcio Postman diz aqui no título do artigo, a insegurança estrutural da juventude brasileira num país estagnado há 40 anos, sendo metade deles liderados pelo Partido dos Trabalhadores, e num quadro onde essa juventude rejeita o governo Lula. Li esse artigo, não. Eu até vi, mas não li. É natural que a juventude é quem... Se eu estou apontando que o povão sofre, em termos de futuro, quem mais registra frustrações e preocupações e ansiedade é a juventude. E eu discordo quando ele diz que nossa juventude hoje tem um grau de escolaridade mais adequado, mais elevado. Se é que é isso que ele escreveu. Eu não li o artigo, né? Mas pelo que você disse, me passa isso, como se fosse um paradoxo, né? Hoje nós temos uma juventude mais bem educada, mas ao mesmo tempo ela está mais cética. Eu não acho que ela é mais bem educada hoje, muito pelo contrário. Hoje, inclusive, existe um certo descrédito com a formação escolar, porque como a oferta de empregos ela é muito precária, muitos jovens não veem utilidade na instrução. Isso é mais grave ainda. Uma prova disso, por exemplo, é o número de vagas ociosas nas universidades federais. Hoje em dia, todas as universidades federais, eu fiquei impressionado com um dado que há pouco eu tive contato. Todas as universidades federais hoje dispõem de vagas ociosas, ou seja, existe uma oferta de vagas maior do que a demanda. Por quê? Porque a população, especialmente jovem, parece não acreditar na história de um melhor nível de instrução conferir uma melhor condição de vida. Infelizmente. Isso não é a realidade, mas é o que vem acontecendo, não é? Isso não corresponde ao que a gente sempre pensou em termos de desenvolvimento pessoal, em termos de inserção do jovem no mercado de trabalho, mas hoje, infelizmente, existe uma carência muito grande de empregos de qualidade. Então, para se formar na universidade e trabalhar no telemarketing, é melhor ter apenas o ensino médio. E olha que esse ensino médio hoje, ele tem níveis de aproveitamento, de rendimento escolar muito baixo em relação a alguns anos atrás. É só você conversar com qualquer professor de uma área de ciência dura, vamos dizer, dentro das universidades. O que são as ciências duras? É matemática, química, física. Vai conversar com qualquer professor de uma dessas áreas e pergunta qual é o nível de escolaridade que ele observa, nível de qualidade na formação dos seus alunos, entre o que ele observa hoje e o que ele observava há 20 anos atrás, ou há 30 anos atrás, ou há 40 anos atrás. Existe uma queda no nível de educação e de conhecimento da nossa população jovem. Então, essas questões, me parece, estão intimamente ligadas, a rigor, com essas opções de política econômica que foram feitas, conforme lembra o Márcio Postman, de acordo com esse artigo que você me leu, há 40 anos. Na verdade, não são há 40 anos, é desde o governo Collor, não é? Que começou de forma mambembe essa história do liberalismo, mas foi o Fernando Henrique que deu impulso e quem consolidou foi o presidente a quem o Márcio Postman serve. Quem consolidou o neoliberalismo no país de forma acachapante foram justamente as primeiras gestões do governo Lula. Agora, é isso.
a grande maioria do mundo da política aderiu, especialmente da antiga esquerda, aderiu a esse caminho, inclusive o Márcio Postman. Então, esse é o nosso impasse, nós deixamos de ter uma esquerda ou uma corrente política que fosse antiliberal, que fosse nacional, que fosse popular, como era antigamente o PT. O PT da oposição faz falta, né? Faz muita falta, viu, Paulo? Faz muita falta diante de um quadro onde a situação só piora no nosso país. Paulo, a gente está chegando aqui na parte final do nosso papo. Eu também queria uma análise tua a respeito de uma situação que nos atinge mais diretamente aqui no Rio de Janeiro. Esse caos está colocado na política do nosso estado. A gente tem aí um governo, um estado sem governador nesse momento, na verdade, um governador interino, que é o presidente do Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro, um imbróglio enorme que envolve, inclusive, o próprio Supremo Tribunal Federal, que no próximo dia 8 vai decidir se teremos eleições diretas ou indiretas diante da cassação da chapa do Cláudio Castro, por conta de compra de votos ali no processo eleitoral lá de 2022, aquele cenário todo envolvendo a utilização de dinheiro público para a contratação de funcionários, enfim. Eu queria, de maneira ilegal, para compra de votos, acima de tudo, né? Não uma contratação de servidores de maneira correta. Mas, enfim, eu queria uma avaliação tua a respeito desse imbróglio. O Rio de Janeiro não é de hoje, vive problemas profundos em relação à política, especialmente no governo do Estado, diversos governadores que foram cassados, alguns presos, enfim. O que dizer sobre essa quadra da política local aqui no Rio de Janeiro, Paulo? Ô Anderson, eu considero o Rio de Janeiro a tradução mais fiel da crise brasileira. O Rio de Janeiro é uma espécie de espelho da crise ampliada do Brasil. Hoje, nós temos aqui um resultado de um processo que vem de longe. O Rio de Janeiro deixou de ser capital da República. Isso já representou uma mudança de qualidade muito grande, porque essa alteração não foi compensada com medidas que pudessem justamente atenuar os desequilíbrios que foram gerados com essa mudança. Posteriormente, nós tivemos a fusão do antigo estado da Guanabara com o estado do Rio de Janeiro, fazendo com que dois entes com características e problemas muito diferenciados fossem fundidos, sem que houvesse também, ao mesmo tempo, medidas compensatórias que criassem condições para se administrar uma realidade que passava a ser tão distinta, de administração de dois estados com situações muito diferentes. E, posteriormente, nós tivemos todas as consequências do chamado processo liberal, que esvaziou o Rio de Janeiro em termos financeiros e esvaziou o Rio de Janeiro principalmente em termos produtivos, em termos industriais. Então, o Rio de Janeiro, que era um polo industrial importante, ele regrediu, na verdade. Então, nós e a nossa população, nós herdamos esse processo muito deformado, seja pelas reformas políticas que foram feitas e principalmente pelos efeitos do projeto liberal aqui no nosso país e que explodiu justamente nessa nossa cidade. Além disso, sob o ponto de vista institucional, nós temos o retrato dessa situação absolutamente anômala que coloca um poder executivo vulnerável a toda ação de verdadeiros bandidos corruptos, um poder legislativo que é o espelho desse executivo. Então, se você for olhar hoje a composição da ALERJ, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, é uma vergonha. E ela é produzida por esse processo eleitoral que eu denunciei há pouco e que cada vez mais coloca como representantes do povo pessoas que defendem, na verdade, interesses particulares e muito questionáveis, em geral, inclusive, ou em boa parte, ligados a estruturas criminosas, né? E o Poder Judiciário? O Poder Judiciário me parece que é o mais problemático. Aliás, não só aqui no Rio de Janeiro,
como no plano nacional também. Esse Poder Judiciário, inclusive, absolveu o Cláudio Castro em primeira instância. Os processos e as denúncias contra o Cláudio Castro advêm do próprio processo eleitoral de 22. Nós já estamos em 2026 e o problema não foi resolvido na instância superior, porque aqui, na instância do Rio de Janeiro, ele foi absolvido. Então, esse é o retrato da falência, tanto econômica como institucional, que o Brasil passa e que explode aqui no Rio de Janeiro de maneira escancarada. O Rio de Janeiro, que sempre foi uma espécie de símbolo maior do Brasil, continua sendo, de alguma maneira, símbolo maior dessa tragédia que se transformou o Brasil sob a conduta aí, sob a batuta dessas políticas de desestruturação que nós temos em curso há 36 anos. Na verdade, é isso, desestruturação industrial, desestruturação do controle nacional sobre as nossas riquezas, desestruturação do Estado e o amplo e total domínio cada vez mais forte do capital financeiro. Essa que é a tônica, não é? Então, voltando ao caso Master, o caso Master não é uma estrela solitária. Muito pelo contrário, é um exemplo de como o sistema financeiro age junto aos poderes constituídos, junto ao executivo, junto ao legislativo e junto ao judiciário. É isso que a população brasileira, através de seus agentes políticos mais representativos, deveriam enfrentar, mas nós não enfrentamos. Ao contrário, nós continuamos a fazer loas ao regime que predomina no país, que é o regime controlado por bancos e multinacionais. E esse regime não nos oferece nenhuma perspectiva de futuro. Esse, me parece, é a grande lição que tem que ser extraída dessa longa trajetória da nação brasileira, que eu caracterizo como a era das imposturas. Nunca se mentiu tanto desde os anos 90 e nunca deixamos de tomar, deixamos ao longo desse tempo, deixamos de tomar providências e atitudes e posicionamentos políticos que evitassem a escalada desse descalabro. Na verdade, é isso. A ponto de hoje nós termos a antiga esquerda como dirigente do bloco da chamada, do que eu chamo de direita sistêmica. Nós vivemos uma espécie de esquizofrenia nacional permanente, Anderson. E eu considero que nós, da esquerda, temos enormes responsabilidades nesse processo. Não fora a transformação do PT, nós poderíamos ter hoje um novo quadro político no país, ou poderíamos ter tido um novo quadro, aliás, desde 2002, né? Paulo Passarinho, antes de terminar aqui o nosso papo, eu só quero registrar aqui a participação de uma pessoa querida que você também conhece bem, o nosso camarada Milton Temer. O comandante está aqui na audiência acompanhando o nosso programa. Manda aqui o seguinte: Passarinho sempre indo ao ponto. Obrigado, viu, Milton? Um grande abraço para você, hein? Um abraço ao Milton Temer também. E eu gostaria de mandar aqui um beijo carinhoso para minha filha, que hoje completa 38 anos. Opa, parabéns. Qual é o nome dela, Paulo? Júlia, um grande abraço, viu, Júlia? Ficam aqui os nossos parabéns também de toda a equipe do Faixa Livre, da saúde, muito sucesso, um ótimo ciclo aí de aniversário. Obrigado, acima de tudo, por você, a Júlia, que também de vez em quando acompanha aqui o Faixa Livre, eu sei bem, e eu quero agradecer, acima de tudo, Paulo, a tua presença aqui conosco mais uma vez no nosso programa, nessa véspera de feriado. Meu grande abraço, meu carinho sempre, minha admiração, e que você volte mais vezes aqui no nosso programa para conversar com o nosso público, viu, Paulo? Estou sempre à vontade, o Anderson. Você comanda e eu atendo, obedeço. Um grande abraço a você, um abraço aos nossos ouvintes e vida longa para todo mundo. É isso, vida longa. Obrigado, Paulo. Um grande abraço para você. Até a próxima. Tchau, tchau. Conversamos aqui com Paulo Passarinho, economista, ex-apresentador aqui do nosso programa, uma figura muito querida, minha, do nosso público, enfim, sempre bom bater esse papo com o Paulo sobre os temas da política, da economia, enfim, muito bom fazer esse diálogo com ele.